Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. Mudança de rumo nos juros. Nos Estados Unidos, a primeira redução em 4 anos. No Brasil, o primeiro aumento desde 2022. Um novo ataque eletrônico no Líbano. Desta vez foram rádios de comunicação usados pelo Hezbollah. E de novo com mortos e centenas de feridos. O exército israelense desloca tropas para o norte e anuncia uma nova etapa da guerra. A ONU alerta para o risco de a temperatura subir 3 graus Celsius até o fim do século. O Cerrado brasileiro perde 5 dias de chuva em média por ano. E o fogo sem controle ameaça os animais na ilha do Bananal. O Jornal Nacional está começando. A ONU divulgou hoje a previsão de que a temperatura média do planeta aumente 3 graus Celsius até o fim do século, se os países não cumprirem as metas de combate às mudanças climáticas. E eles estão muito longe disso. We are sounding the red alert for the planet. Estamos soando o alerta vermelho para o planeta. Palavras da secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial. The science is clear. A ciência é clara. Estamos muito longe de atingir as metas climáticas globais. From achieving global climate goals. Unidos na Ciência é o nome do relatório. Não à toa. Ele reúne agências das Nações Unidas, organizações meteorológicas e instituições científicas. A publicação é anual, sempre antes da sessão de alto nível da Assembleia Geral da ONU. O objetivo? Chamar a atenção de líderes do planeta. Segundo o relatório, no ritmo atual, sem medidas mais sérias e concretas, o mundo caminha para um aumento de temperatura de 3 graus Celsius neste século, em comparação à da época pré-industrial, o dobro do que definiu o Acordo de Paris, assinado em 2015. A meta para poupar o mundo dos piores efeitos da crise climática é limitar a alta da temperatura a 1,5 graus. Só que as concentrações de gases de efeito estufa estão em níveis recordes, o que eleva ainda mais a temperatura. 2023 foi de longe o ano mais quente já registrado e 2024 segue a tendência. A ONU alerta que nos próximos 5 anos, o planeta pode viver pela primeira vez um ano com temperatura acima do teto estabelecido no Acordo do Clima. Para ilustrar os riscos, o relatório deu exemplos de eventos catastróficos. Entre eles, as enchentes de abril e maio deste ano no sul do Brasil. Bianca Rotier, of Global TV. Eu perguntei à chefe da OMM também sobre o fogo que tem assustado o país. As inundações foram extremamente críticas. Agora, esses incêndios. Sabemos que o uso da terra foi extremamente modificado por causa das atividades econômicas. E o Pantanal sofreu com isso. Estamos apenas testemunhando o que a comunidade científica já avisou que aconteceria, respondeu Celeste Saulo. Em Brasília, a Câmara aprovou um projeto de lei que facilita compras e contratações em situações de calamidade pública. A lei de licitações prevê prazo de 1 ano para esses contratos. O texto novo permite a prorrogação por mais 1 ano, em alguns casos, com dispensa de licitação. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, enfrenta o segundo incêndio grande em 1 semana. Com a ajuda de aviões e helicópteros, uma força-tarefa tenta impedir o avanço das chamas que se aproximam dos pontos de visitação. Na semana passada, um incêndio destruiu 9% da área do parque. No Tocantins, um ecossistema importante está ameaçado. O fogo avança sem controle na Ilha do Bananal. Desde julho, já destruiu 420 mil hectares, quase 10 vezes o tamanho da cidade de Curitiba. Em meio à catástrofe, os animais lutam pela sobrevivência. Sem vegetação e água, este lobo-guará foi visto caminhando entre as cinzas. O guerreiro correndo do fogo. O veado bebeu água na mão do brigadista para não morrer de sede. O jabuti não resistiu.
Rios e lagos secaram e milhares de espécies de peixes morreram. Jacarés gigantes apareceram nas aldeias indígenas tentando se refugiar. A Ilha do Bananal é formada pelo que os especialistas chamam de fauna compartilhada, quando os animais de biomas diferentes convivem no mesmo lugar. São bichos do Cerrado, da Amazônia e do Pantanal, numa espécie de corredor ecológico. Pesquisadores temem uma migração em massa das espécies. Quando você perde animais que fazem parte da base da cadeia, você interfere em todos os outros animais. Isso quer dizer que vai haver um efeito cascata. Algumas espécies têm capacidade de deslocamento de voo, eles vão para outras, e aqueles que não têm, eles vão acabar morrendo. No Pantanal de Mato Grosso do Sul, a situação se repete. No município de Miranda, agentes do IBAMA e da Polícia Ambiental do Estado resgataram este filhote de macaco prego entre as cinzas. E salvaram também essa onça pintada, que foi levada para um hospital veterinário. O período de estiagem no Cerrado tem se tornado mais longo. Em várias cidades no Cerrado, a paisagem não muda há quase 5 meses. Cada dia mais tem se agravado, né, essa situação do calor. Que chova, que Deus manda chuva! Um estudo publicado em uma revista científica do grupo Nature constatou a redução de chuva no Cerrado no período entre 1991 e 2021, em comparação com os 30 anos anteriores. Segundo o estudo, o Cerrado perdeu, em média, 5 dias de chuva por ano. Entre 1960 e 1990, eram 103 dias anuais. Já nas 3 décadas seguintes, a média caiu para 98 dias de chuva. O volume também diminuiu, em média 68 milímetros por ano a menos. Essa quantidade equivale à média histórica do mês de setembro, nas regiões analisadas no Cerrado. As maiores quedas ocorreram no norte de Minas e na região conhecida como Mato Piba, formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, além de capitais como Brasília, Goiânia e Cuiabá. Em 11 das 70 cidades da região de Cerrado que foram pesquisadas, o volume de chuva caiu pela metade nos últimos 30 anos. Entre elas, Várzea da Palma, no norte de Minas. O Ildeu mora na região. No fim do ano passado, ele plantou 6 hectares de milho, mas a chuva demorou a chegar. Você planta um milho, planta um feijão, uma coisa, ele não consegue atingir o ápice dele. Ele precisa de uma certa regularidade de chuva. E hoje em dia não está conseguindo ter essa coordenação mais. O coordenador do estudo, Gabriel Hoffman, afirma que o aquecimento global e o desmatamento, que já destruiu mais da metade da vegetação do Cerrado, são responsáveis pela redução da umidade no bioma. Essas árvores são substituídas por pastagens ou por lavouras, então elas não têm evapotranspiração tão grande quanto as árvores, contribuindo assim, então, indiretamente para a redução da chuva. A redução das chuvas no Cerrado também afeta a recarga das nascentes e rios que levam água para o Pantanal e 8 bacias hidrográficas do país. Esse aqui é o Rio das Velhas, um dos principais afluentes do São Francisco. Aqui nesse trecho, o nível dele está tão baixo que eu estou conseguindo andar pelo leito, por esses bancos de pedra. Os moradores dizem que nunca viram uma situação como essa. É um cenário que a gente não tem como prever quando a gente vai ter uma reversão dele, quando que a gente vai ter os níveis de chuva que a gente tinha no passado, né? Vamos ver como fica o tempo amanhã? Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. O inverno termina no sábado e nessa estação choveu mais nas poucas áreas que aparecem em roxo e também em tons de azul mais escuro. Em grande parte do país ficou seco. Essa estiagem costuma ser compensada pelas chuvas da primavera e do verão, que só acontecem por 2 motivos: a floresta amazônica e a Cordilheira dos Andes. Da floresta sai a umidade nos meses quentes. Essas nuvens carregadas são levadas por correntes de vento que não conseguem ultrapassar a cordilheira, batem nos Andes e desviam, levando instabilidades para o centro-oeste e para o sudeste do Brasil. É por isso que não temos um deserto, apesar de estarmos na mesma latitude de áreas desérticas da África e da Austrália.
E mesmo ainda no inverno, amanhã será mais um dia de calor. 41 graus em Cuiabá, 38 em Campo Grande, Palmas e Teresina. No Rio de Janeiro, 29, em João Pessoa, Maceió, São Paulo e Porto Alegre, 27. Somente Florianópolis e Curitiba estão mais frias. Sol e umidade baixa predominam. Chove em poucas regiões, nas partes em verde e azul. Com risco de temporal do Rio Grande do Sul a oeste de Santa Catarina, inclusive com alagamentos e rajadas intensas. A ventania se encarrega também de espalhar a fumaça das queimadas pela região sul e até São Paulo. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. A seguir, a mudança no rumo dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. E as novas explosões em aparelhos de comunicação do grupo Hezbollah, no Líbano. Pelo segundo dia seguido, aparelhos de comunicação do grupo extremista Hezbollah explodiram em várias cidades do Líbano. Uma das explosões aconteceu durante um funeral do Hezbollah para os extremistas que morreram nas explosões de ontem. Depois dos pagers, hoje foram os aparelhos de rádio ou walkie-talkies que explodiram na capital